Que a paz de Deus esteja com você. Vamos terminar aqui a live de Jonas. Falta Jonas, capítulo 4. Nós meditamos semana passada. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, agora, né? Capítulo 4. E vamos terminar o livro de Jonas. Mas sempre estaremos colocando alguma coisa aqui sobre Jonas, sobre aquilo que já aprendemos a respeito disso. Deus, avisa a Tati pra mim, por favor, eu esqueci. Não sei se ela vai conseguir entrar, mas se puder fazer esse favor, eu te espero se eu voltar aqui pra poder começar. Então, nós estávamos meditando a respeito de Jonas, né? A respeito do que Deus tinha chamado Jonas, a respeito daquilo que o Senhor... Eu tentei te dar tchau, mas não foi tchau, Manu. Trava aqui, não deu, mas boa tarde. E daí a gente viu que Jonas, ele foge literalmente do chamado do Senhor, né? Diferente de Abraão, que simplesmente creu e começou a andar com o Senhor, né? Abraão foi diferente porque Deus falou, olha, levanta e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não ficou questionando aonde era essa terra, quanto tempo ia levar, ele simplesmente se levantou e foi. E Jonas é diferente, né? Jonas, ele tem essa dúvida no coração, ele realmente duvida, né, de que as pessoas em Nínive ouviriam a palavra do Senhor. Então, o que Jonas faz? Ele não aceita o chamado do Senhor, né? Ele só aceita quando ele está no ventre do peixe, e ali ele realmente cai a ficha de que ele tem que cumprir o propósito do Senhor. E aí agora a gente viu nas lives anteriores que ele se rende ao Senhor, ele ora, ele clama, e aí o Senhor ouve o clamor dele, tira ele da barriga do peixe e o envia, né, para Nínive, para que ele possa proclamar a palavra. E aí no 4, né, no 3, na verdade, todos se convertem, todos recebem a palavra do Senhor, todos se arrependem das suas escolhas, da vida, né, que estava levando, e começam a caminhar com o Pai. E aí agora no verso 4, que é o que vamos meditar hoje, Jonas, ele simplesmente fica indignado, né, com aquilo que aconteceu. Ele simplesmente diz como isso é possível, né, as pessoas se converteram, né, como isso é possível, e ele pede para morrer 2 vezes, e a gente vai ver isso logo mais, agorinha. Então eu vou começar a meditar, não sei se Deusmar chegou. Agora aqui tem um lugar que dá para ver quem tá aqui. Chegou, tá aí. Então, vamos lá. Então, Jonas, capítulo 4, diz assim. Essa Bíblia aqui é uma versão bem antiga minha. Então, olha a palavra que usou aqui. Mas Deus gostou-se, né? Eu vou colocar Jonas não gostou, tá? Pra ficar mais fácil. Português é muito difícil pra mim, essas palavras aqui. Então, capítulo 4, versículo 1. Cássia, seja bem-vinda. Olha isso. Mas Jonas não gostou, né? Jonas extremamente disse, ele ficou arrependido do que ele tinha acabado de fazer. Ele tinha chegado em Nínive e proclamado a palavra do Senhor, e ele se arrepende. Ele fica arrependido, ele fica ressentido com o que aconteceu. E aí ele ora ao Senhor e diz, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele sabia que quando ele estava em Nínive, na cidade dele, e ele ia para Nínive, ele sabia que ou ele falaria ao povo, e o povo não iria crer no Senhor, mas eu acredito que nem passou pela cabeça dele que todos aceitariam a Deus. Eu acho que ele acreditava que um ou outro aceitaria a Deus. Então, ao estar na terra lá e proclamar a palavra do Senhor, todos creram, e aí ele fica ressentido com esse resultado. No entanto, imagina, era para ele se alegrar com o resultado que ocorreu ali, não pela vida dele, mas pela palavra do Senhor. E ele se ressente, ele fica indignado, de modo que ele diz para o Senhor, nossa, Pai, eu sei que tu és um Deus misericordioso, mas não a tal ponto, né, de
de toda a cidade se arrepender e voltar para o Senhor. Olha isso. E aí no verso 3, ele diz: peço-te, pois, né, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ele não queria ver, né, aquilo acontecendo, ele queria apenas morrer, né? Sim, Deus insistiu, né, muito mais com ele do que a gente pode imaginar. E a mesma coisa acontece com o pessoal de Nínive. Eles caminhando errado, o Senhor mandou um profeta, eles ouviram a voz do profeta, eles redirecionaram a sua vida ao Senhor, e agora eles estão caminhando com o Senhor, mas agora o problema é Jonas. Jonas não se contenta com esse resultado, e ele pede para que Deus o mate. Olha o quão Deus é atencioso, né? É amoroso com Jonas. Embora Jonas tenha a sua teimosia, né? Desde o começo até o final aqui do capítulo. Capítulo 1 ele é teimoso, e agora no capítulo 4 ele, em vez de se alegrar, ele se ressente com o resultado. E aí ele diz para o Senhor: melhor é morrer do que viver. E disse ao Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Deus questiona Jonas: é correto isso que você está questionando, isso que você está ressentido, né? Ou seja, por que você não se alegra pela cidade? Né? E aí no 5, Jonas sai da cidade e assenta-se ao oriente da cidade, né? E ele faz uma cabana e ele se assenta debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele não acreditou que a cidade havia se convertido, então ele sai da cidade, vai para um ponto em que ele consegue avistar a cidade e faz ali a cabana para que ele possa ver o que está acontecendo. E aí o que acontece neste lugar, né? Deus faz nascer uma aboboreira, né? Que é uma árvore, né? Deus faz nascer uma árvore que subiu por cima de Jonas, ou seja, ele estava ali observando se a cidade tinha sido convertida ou não. Ele não acreditava que o Senhor tinha se arrependido e tinha derramado graça sobre a cidade. Ele se afasta da cidade, faz uma cabana, mas a cabana não ia tirar ele não ia prevenir ele do sol, de tantas coisas. Então o Senhor faz uma árvore, olha a graça do Senhor sobre ele. O Senhor faz uma árvore que sobe até Jonas, né? Sobe por cima dele, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu cansaço. E Jonas se alegra em extremo por causa da árvore. Ou seja, imagina ele se alegra por causa da árvore, né? Ele já esqueceu que ele tá ali para observar a cidade. Ele se alegra pela árvore que nasceu e está sobre ele, que faz a sombra. E aí no 7, o que acontece? Ele se alegra e fica por um tempo apenas alegre, porque no 7 Deus envia um bicho no dia seguinte, ao subir na árvore, o qual feriu ela e esta secou, né? Sim, a Manu colocou aqui, mesmo sem Jonas merecer, Deus continua amando, Deus continua derramando graça, e assim é comigo e é com você, porque mesmo sem merecer, mesmo a gente não merecendo nada, né? A gente tem Jesus e ele tem uma vida para nós, e Deus continua insistindo, ele continua nos amando, de modo que nós possamos ser atraídos por ele e por ele permanecermos, né, na palavra. E olha quão bom Deus é com Jonas, né? Ele já tinha cumprido o propósito do Senhor, que era derramar a palavra sobre a cidade de Nínive. A cidade tinha sido convertida, ele não se contenta, então ele sai da cidade e observa. Deus faz uma árvore para que ele não se canse e a árvore dê sombra a ele. E aí no verso 7, Deus manda um bicho para que a árvore seque, porque ele estava confiando na sombra da árvore, não em Deus, né? E aí no verso 8, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento, né, calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda... Aí ele deseja de novo morrer, e ele desejou com toda a sua alma morrer. Melhor me é morrer do que viver. Olha isso, ele estava esquecendo de quem estava com ele, que era Deus, né? Então ele confiou na árvore, na sombra da árvore. Agora que a árvore morreu, ele fica triste, ele quer morrer. E aí depois o sol, né? Vem o sol e queima a sua cabeça, ele desmaia e ele quer morrer de novo. E aí no verso 10, Deus diz para Jonas:
É acaso razoável que assim te enfades por causa da árvore? É razoável que você se entristeça por causa da árvore, né? Que você confie nela? E ele diz: é justo que meu cansaço a ponto de desejar a morte? Né? E o Senhor diz para ele no verso 10: tiveste compaixão da árvore, né? Na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Ou seja, Deus estava dizendo que não foi Jonas que plantou a árvore, não foi Jonas que a fez crescer, foi o Senhor. E aí o Senhor pergunta para ele: como você pode ter compaixão dela, né? Se não fez a crescer, se não trabalhou, nem a fizeste crescer, e nem numa noite nasceu e numa noite pereceu. Ou seja, a árvore nasceu num dia e no outro ela morreu. E aí Deus dá a lição para Jonas, né? Deus responde Jonas e diz para Jonas, no verso 11 do capítulo 4 de Jonas: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus está dizendo para Jonas: como eu não posso ter misericórdia da cidade? Eles se renderam a mim, eles fizeram um jejum, eles se consagraram. Como eu não posso, né, como eu não posso derramar minha graça, o meu arrependimento sobre eles? Eles sim merecem. Da mesma forma que Jonas também mereceu a árvore ali para dar a sua sombra, para deixar ele descansar. E mesmo assim, quando a árvore morre, seca, ele deseja a morte. Ou seja, Jonas se esquece de que a vida dele está no Senhor, de que a provisão, o alimento está no Senhor. Assim como Deus o levou a Nínive e colocou as palavras na sua boca, é o mesmo que está cuidando dele após isso acontecer. E aí ele questiona a Deus como Deus pode ter, né, como Deus pode salvar a cidade toda. E aí Deus fala de uma forma muito bonita aqui para mim no verso 11, né? Ele diz para Jonas: como eu não posso ter graça sobre eles, como eu não posso derramar o meu amor sobre eles. Eles se voltaram para mim, eles se entregaram, eles vivem uma nova vida, né? E eu acho que isso leva muito para nós quando nós queremos julgar as pessoas, né? Nós queremos achar que somos melhores ou queremos achar que o outro não merece a graça, o amor do Senhor. E Jonas nos deixa claro, né? Esse episódio, isso que acontece aqui, nos deixa claro que a misericórdia do Senhor está sobre todos. Todos aqueles que creem, todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que realmente voltam, né, se voltam para o Senhor, que buscam estar com Ele. E aí você vê, Deus diz: como posso não, né, ter compaixão da cidade, né? A gente viu que todos eles fizeram jejum juntos, né? Os homens, os animais, todos, sem exceção, eles se entregaram ao Senhor. E derramaram suas vidas aos pés do Senhor. Como o Senhor não se alegraria disso? E aí eu me pergunto, né? Eu faço essa pergunta para mim, você faz aí para você: o quão nós temos derramado a nossa vida ao Senhor? Será que nós temos confiado nele só quando queremos, ou será que confiamos nele 100%? Será que, da mesma forma que Deus tem compaixão de nós, será que nós temos tido compaixão com o próximo? Né? A Bíblia diz que ame o próximo como a ti mesmo, mas para amar o próximo é o amor que nós recebemos de Jesus. E esse amor, ele tem que nos moldar de dentro para fora. E aí ele está falando como nós podemos pedir compaixão a Deus se nós nem damos, né, compaixão ao próximo, se nós nem compartilhamos do amor do Senhor. Então é algo muito sério para a gente meditar. Jonas, assim como a Manu falou, Jonas foi aquele que fez algo que Deus, mesmo ele não merecendo, Deus esteve com ele. Ele foi desobediente e aí o Senhor o atraiu para perto. E aí ele então obedece e segue a palavra do Senhor. Da mesma forma, quantas vezes eu e você desobedecemos a Deus, quantas vezes eu e você corremos do Senhor, em vez de corrermos para os braços dele, em vez de descansarmos nas suas sombras, nós escolhemos fugir, né? Estar longe da palavra. E aí Jonas está dizendo, né, que
em Deus nós temos tudo que precisamos. Em Deus é onde está a nossa verdadeira alegria, nosso verdadeiro descanso. Imagina Jonas sentado lá na cabana, sem sombra alguma, e aí o Senhor faz uma árvore e faz com que essa árvore dê sombra a Jonas. E aí Jonas confia na árvore e a árvore morre. E aí isso nos leva a entender que a nossa confiança está em Deus, não está em coisas, não está em pessoas, não está em lugares, mas no Senhor. Eu falei mais cedo da fé aqui. A fé tem que estar em Deus, no Senhor Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, né? De modo que possamos viver pela fé e provar da fidelidade do Senhor. Aqui Jonas provou da fidelidade do Senhor, mesmo quando ele estava no barco, mesmo quando ele fugiu, mesmo em cada detalhe. Se você for ler Jonas, você observa a fidelidade do Senhor para com Jonas, mas em alguns pontos você vai perceber que Jonas não é fiel ao Senhor. Ainda no seu coração ele duvida do que Deus pode fazer e do que Deus desejaria fazer. A cidade toda se converteu e Jonas ficou ressentido, ele ficava questionando, nossa, mas como, né? A cidade se converteu, por quê? Ele queria que, de alguma forma, ele achava que Deus teria que ser um pouco mais firme, né? Um pouco mais, assim, agressivo. Mas Deus, ele viu o coração de cada homem de Nínive. Ele viu cada arrependimento, cada entrega. E o Senhor o amou, né? O Senhor amou a cidade inteira, de modo que a cidade toda se converteu. Então, é de fato algo para a gente pensar, para a gente trazer para o nosso dia a dia, para a gente se perguntar, eu estou fugindo de Deus, eu estou correndo para Deus, eu estou obedecendo a palavra, ou estou apenas passando por alguns pontos e esquecendo alguns outros, né? A Bíblia diz que nenhuma palavra do Senhor muda. Da mesma forma, quando meditamos, nós temos que meditar de Gênesis a Apocalipse. Não temos que meditar em livros isolados. Não existe evangelho de apenas algumas partes. O evangelho é evangelho 100%, é total. Né? Então, que você possa pensar nisso. O Senhor, ele tem compaixão de nós. O Senhor tem graça sobre nós. Mas nem sempre nós temos o mesmo para o próximo. Nem sempre nós derramamos isso sobre o próximo. Nem sempre nós realmente vivemos aquilo que Deus deseja que nós possamos viver. Pense sobre isso. Pense se você tem sido obediente à palavra ou apenas cumprindo seus desejos carnais. Pense se você tem passado tempo suficiente na palavra e se você tem conhecido a Deus verdadeiramente. Ainda agora há tempo. Não só eu, mas você também se alinhar com o Senhor, voltar para, né, os braços do Senhor e permitir que Ele nos conduza. É isso, o Deus Mar colocou em amor, em justiça. A misericórdia e a graça de Deus está sempre sobre nós. Né? Em Deus há justiça, em Deus há amor, mas também há misericórdia e também existe a graça. A graça é um favor imerecido que Ele derrama sobre mim e sobre você. Então, que nós possamos compreender o que nós estamos desfrutando. Aquilo que desfrutamos também é aquilo que o próximo vai desfrutar. Né? O Evangelho ele é claro, todos aqueles que creem, todos aqueles que se arrependem, esses estão, como se diz, esses merecem, eles recebem aquilo que Deus tem para eles, né? Amor, misericórdia, graça, perdão, compaixão, tudo isso é sobre nossa vida quando nós cremos, quando nos arrependemos, quando caminhamos com o Senhor. Que assim possa ser, que assim nós possamos alinhar nossa vida. Não viver de acordo com os nossos desejos, com aquilo que achamos ou não achamos, mas que possamos viver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. Porque só assim nós possamos honrá-lo e glorificá-lo nos céus e na terra. Que você possa guardar essa palavra com você. Finalizamos o livro de Jonas. Vou salvar essa live lá no YouTube. Se você quiser assistir depois, vai estar disponível lá também. E é isso. Na próxima live nós vamos meditar em Tiago.
E aí depois a gente termina a primeira carta de João, né? Que nós estamos nesses 3, agora hoje a gente acaba Jonas, e aí fica Tiago e 1 João. Então, é isso. Agradeço a você que ficou aqui comigo, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser cheio da palavra e sempre buscar a viver na palavra, viver um relacionamento com o Senhor, um relacionamento sincero, verdadeiro e honesto. E sempre que você puder, medite em Jonas, medite na palavra e você conseguiu achar o primeiro que eu já ia fechar, se foi mais rápido. Que você sempre possa voltar para a palavra e entender que Deus está com você, Deus deseja caminhar com você, mas nem sempre Ele ouve um sim do nosso lado, né? Nem sempre Ele ouve uma resposta da nossa parte, que a gente possa assim responder ao Senhor e dizer: sim, Senhor, eu quero caminhar contigo, me ensine e me conduza. Em nome de Jesus, que esse seja o nosso desejo. Então, que Deus abençoe você. Vou fechar, vou salvar. E a gente se vê na próxima live, possivelmente amanhã. Que Deus abençoe sua vida.